Hello, students! Tudo bem? Good morning, bom dia para todos. A teacher tá aqui então hoje para deixar mais uma aulinha de inglês, tá? Hoje a gente vai falar sobre os comparative adjectives, que são os adjetivos de comparação no inglês, tá? A gente vai pegar lá na página 45, que diz o seguinte: podemos fazer a comparação de superioridade dos adjetivos de duas formas. Observe. Adjetivos de duas ou mais sílabas. Pessoal, lembram a divisão silábica, né? Que é pelo som. Então, usamos a forma more, a palavrinha more, mais o adjetivo, como nesse exemplo. She's getting more beautiful. Então, ela está ficando mais bonita. É um grau de comparativo, né? Que é mais bonita do que alguma coisa, ou de que algum tempo que essa pessoa estava mais bonita. Então, esse more ele é usado para comparar, para dar o comparativo de aumento, para dizer que está mais do que alguma coisa. Então, tem um outro ali. Rick is more optimist than Laura. Rick é mais otimista do que Laura. Essa palavrinha them, tá? Que tem ali antes do Laura, ela significa do que. Então, é uma comparação. Uma coisa é mais do que a outra, tá? Pode ser, a gente pode utilizar esse more, tá? Do primeiro exemplo, e o more e o than do segundo exemplo juntos, tá? Mas não significa que eles estejam sempre juntos. Uma coisa não vai ser mais do que outra toda vez na frase, tá? Às vezes ela pode ser como nessa primeira ali, apenas o mais. Ali no número 2, adjetivos monossilábicos. Lembram o que é uma monossílaba? Estão lembrados? Que é só uma, que é só um som. A gente acrescenta a terminação ER, tá? Exemplo: the temperature is getting colder. A temperatura está ficando mais fria. Então, a gente não precisa colocar aquela palavrinha more para dizer que a temperatura está mais fria, porque a gente colocou lá no frio, cold quer dizer frio. Então, a gente colocou o ER, porque cold é uma monossílaba. Se vocês repetirem cold, a gente não separa a sílaba, é um som só. Quando for monossílaba e você quiser fazer um comparativo de aumento, né, de dizer que alguma coisa é mais, a gente pode só colocar o ER. Olhem ali o segundo exemplo. This room is warmer than the other one. Esta sala, então this room é sala, is warmer é mais quente, warm é quente. É uma monossílaba, porque o warm é um som só, a gente não separa. Então, a gente coloca o ER para dizer que ela é mais quente do que a outra. Than the other one. Então, this room is warmer than the other one. Aí, a gente tem mais o acréscimo do sufixo ER, tá? Que lembra que o sufixo é o que a gente coloca atrás da palavra, né? No final da palavra, acrescenta nela. Aos adjetivos obedecem algumas regras. Então, como tudo no inglês, a gente tem umas regrinhas específicas para eles, tá? Não é todos que a gente vai colocar o ER e vai significar que alguma coisa é mais do que a outra no comparativo. Adjetivos monossilábicos terminados em E. Então, lembrando, mais uma vez, que monossílaba é uma coisa só, né? Uma palavrinha com um som só. Que é terminado em E, a gente vai colocar só o R. A gente não vai colocar o E de novo e o R. Por exemplo, late, que é tarde, né? Se a gente colocar later, dizer mais tarde, colocar só o R, não precisa colocar dois E's no final e mais o R, tá? White, que é branco. Whiter, mais branco, tá? A gente só coloca o R, só acrescenta. Em adjetivos monossilábicos terminados em consoante e vogal consoante, dobramos a consoante e acrescentamos o ER. Por exemplo, na palavrinha red,
é uma monossílaba, um som só, uma palavra. Então, a gente vai dobrar a consoante e depois vai colocar o ER. Então, the red vai ficar redder, mais vermelho. Hot, que é quente. Então, é uma consoante, vogal, consoante, monossílaba, um som só. Então, o que a gente vai fazer? Vai dobrar a última consoante, que é o T, e vai colocar o E e o R. Vai ficar hotter, que é mais quente. Adjetivos monossilábicos e dissilábicos terminados em consoante mais Y. Então, olhem lá, pessoal. Quando terminados em Y, monossilábicos ou dissilábicos, a gente vai substituir esse Y por um I. E depois a gente vai colocar o ER de novo, tá? Então, na palavrinha easy, ela vai ficar easier, sem o Y, mas com IER. Easy é fácil, se a gente disser easier, mais fácil. Happy, que é uma palavrinha, ela é dissilábica porque ela tem 2 sons, ela separa a sílaba, tá? Happy, são 2 sons. Então, a gente vai tirar o Y do final, colocar um I e adicionar o ER. Então, happy, feliz, happier, mais feliz. Adjetivos cujo comparativo é irregular. Por exemplo, não é só colocar o ER que vai dizer que alguma coisa é mais. É que a palavrinha muda por completo para ser no comparativo. Por exemplo, good, bom. Se eu colocar gooder, não existe. Por isso que tem essa regrinha. Nessa palavrinha não pode colocar o ER, porque ela muda. Ela vira better, que é melhor. Na palavrinha bad, que é ruim, se a gente colocar better, não fica o comparativo. Então, a gente muda a palavra, coloca worse, que é pior. E por último ali, então, ao compararmos 2 elementos, geralmente usamos a conjunção than, que quer dizer do que eu falei lá no comecinho da aula. Por exemplo, today is warmer than yesterday. Hoje está mais, ali representado pelo warmer, mais quente, do que representado pela palavrinha than, yesterday, que foi ontem, tá? Sempre que a gente for comparar uma coisa com a outra, a gente vai dizer que uma coisa é more, ou vai ter o ER, e depois vai ter o comparativo lá com outra coisa, que é o than, na mesma frase, na mesma oração. Outro exemplo. Your chair is more comfortable than mine. Então, a sua chair, sua cadeira, is more comfortable, é mais confortável, than mine, do que a minha, certo? Atividade para vocês hoje, então, é realizar as atividades da página 45, número 1, e as da página 46 até o 2 só. Então, vocês vão fazer a 1 e a 2. Todas elas relacionadas ao comparativo que a gente viu hoje na aula, tá? Prestem bem atenção, pessoal. Não é difícil, mas precisa ter atenção, tá? Se vocês precisarem da teacher, eu estou à disposição. Qualquer coisa podem me chamar, tirar dúvida e continuem me mandando as fotos das atividades realizadas, tá bom? Muito obrigada, um beijão da teacher, até a próxima!